Boa tarde, pessoinhas. Vamos para a nossa aula de história hoje. Então, hoje, nossa aula de história será pesquise e descubra. Pesquise e descubra mais. Você sabia que os primeiros seres humanos foram os africanos? Alguns pesquisadores chamam a África de berço da civilização. O ser humano mais antigo do mundo foi encontrado lá. Em diversos lugares do continente africano, esses homens, mulheres e crianças formaram grupos e etnias diferentes. Algumas dessas etnias estão nas raízes culturais do país, como os Bantu e os Nagô. Com a ajuda de um adulto, trace linhas do continente africano numa cartolina para, em seguida, recortar. Depois pesquise imagens e manifestações culturais brasileiras de origem africana, com as músicas, danças e culinária. Desenhe ou selecione algumas dessas imagens para que possa ser colocada no mapa do continente africano que você fez. Então, assim, você não vai colocar imagens, você só vai pesquisar, tá? E vai fazer no caderno. Então, no caderno, você vai colocar lá manifestações culturais brasileiras de origem africana, como música, danças e culinária. No caderno é para fazer esse, tá? Não precisa. Se quiser colocar a imagem, quem tem impressora em casa ou manda para o pai e a mãe imprimir, beleza, pode colocar. Mas quem não tem, não precisa. Pode fazer até um desenho se quiser, tá? Mas vai pesquisar sobre as culturas brasileiras de origem africana, como músicas, dança e culinária, ok? Temos uma história aqui também que é do fóssil. O fóssil mais antigo do Homo erectus é encontrado na África do Sul. Descoberta ainda, coloca esse ancestral direto dos humanos modernos, coexistindo há 2 milhões de anos, com outras duas espécies de hominídeos, Australopithecus africanos e o Paranthropus robustus, tá? Que é esse daqui. Olha o continente africano, como que ele é. Né? Então, onde que foram encontrados fósseis. Evidências encontradas em uma caverna da África do Sul indicam 3 dos maiores antigos parentes da humanidade viviam no mesmo lugar, ao mesmo tempo, há 2 milhões de anos. Paleontólogos descobriram fósseis do Australopithecus africanos, Paranthropus robustus, que é um ancestral diretamente relacionado aos humanos modernos, e mais recentemente, aquele que pode ser o mais antigo fragmento do crânio do Homo erectus, já encontrado. Nesse mesmo local, uma rede de 466 quilômetros quadrados de cavernas de calcário, perto de Joanesburgo, foram encontrados mais de 900 fósseis de hominídeos. Pela profusão de achados, Drimolen, como é chamado o lugar, também é conhecido como berço da humanidade, porque lá eles estão encontrando, nessa caverna de calcário lá em Joanesburgo, eles estão encontrando fósseis hominídeos, mas antigos. Então, está sendo conhecido como berço da humanidade. Os fósseis em questão formam o topo do crânio de uma criança de 2 ou 3 anos e receberam um nome código, né, para ser marcado, então fica um código, que é NHH 134. De acordo com o estudo publicado na revista Science, durante novas escavações nas escolas de campo de Drimolen, um estudante começou a descobrir um aglomerado de fragmentos. Vimos que essas partes de um crânio, mas não eram imediatamente identificáveis, diz Stephanie Baker, pesquisadora da Universidade de Joanesburgo. Então, eles eram dessa forma, olha. Eles foram encontrados dessa forma aqui, ó. Todos esses pedaços de crânio. Ao longo da temporada de campo, mais e mais fragmentos foram descobertos. Começamos a juntá-los. Ninguém conseguiu decidir o que era essa calota craniana. Até que uma noite, tudo se juntou. E percebemos que estávamos olhando para um hominini,
lembra Stefani, se referindo à tribo de primatas que inclui os chimpanzés e os humanos, né? O Pan e o Homo. O Homo erectus é um dos nossos ancestrais diretos e é o mais conhecido por ter migrado da África para o resto do mundo, que os outros não fizeram isso, né? Eles ficaram só na África. Como andavam na vertical, né? Essa espécie é mais humana do que os outros hominídeos encontrados no berço, que eram os braços mais curtos e perna longa. Então, eles corriam tipo de 4, assim, né? Então, não andavam na vertical, eles andavam na horizontal. E eles podiam andar e correr por longas distâncias. Nenhum outro fóssil do Homo erectus havia sido encontrado na África do Sul antes. O período sugerido pelas camadas do solo, onde os fragmentos do crânio foram encontrados, sugeria um achado bem antigo, antes mesmo de serem encontrados o DNH 134. Sabíamos que o Homo erectus mais antigo do mundo era de Dmanisi, na Geórgia, datado de 1,8 milhões de anos atrás, explica a pesquisadora. E daí esse que encontraram do Homo erectus na África do Sul, esse é de 2 milhões de anos atrás. Então, esse aqui, esse ficou em segundo lugar, na verdade, né? Porque foi que era para ter sido mais antigo, mas ficou em segundo lugar. Utilizando a datação paleomagnética, ressonância de rotação eletrônica, datação por chumbo e datação faunística, tudo isso que os cientistas fazem, os cientistas conseguiram estimar uma data. Reunimos todas as datas de cada uma dessas técnicas e juntas elas mostraram que tínhamos uma espécie muito precisa. Agora sabemos que a pedreira principal de Drimolen e todos os fósseis naquela data de 2,04 a 1,95 milhões de anos atrás, acredita a pesquisadora. Então, esse aqui é aquele fóssil na África que eles fazem. Então, isso aqui, dessa escavação aqui, eles estão tirando todos esses pedacinhos de fósseis, olha, de ossos, né? Que daí eles juntam para formar ali a crânio. Aqui dá para ver que parece tipo um pé, né? Um osso de perna, alguma coisa assim, né? A idade do fóssil DNH-134 mostra que o Homo erectus existia 150 a 200 mil anos atrás do que se pensava, afirma André Ellis, chefe do Departamento da Arqueologia e História da Universidade La Trobe, na Austrália. A descoberta tem implicação direta para os estudos da origem dos seres humanos, uma vez que o Homo erectus é um dos nossos ancestrais diretos, né? Lembra que a prof falou, os outros andavam na horizontal, esse anda na vertical, é mais parecido com a gente. Até essa descoberta, sempre assumimos que o Homo erectus era originário da África Oriental, mas o DNH 134 mostra que ele possivelmente vem do sul da África, e só mais tarde eles se mudaram para o norte da África Oriental. A partir daí, eles passaram pelo norte da África para povoar o resto do mundo, afirma a pesquisadora Baker. E esse aqui foi a reprodução do fóssil mais antigo, o de 2,4 milhões de anos. Então, eles refizeram como se fosse essa daqui, tá? Então, lá tem, daí eles colocam uma moldura de barro, né, que eles fazem, para tentar chegar o mais próximo possível, né? E é isso, então, lá no plural vai ter umas atividades para vocês fazerem, ok? Fiquem bem e até amanhã. Não esquece da caligrafia.